bom dia você que está aí ligadinho no nosso canal. Lembrando que nós temos aqui o canal nosso do YouTube, Roberto Reis Comentarista, tá? Estamos no YouTube, estamos no Instagram e estamos no Telegram, tá? Roberto Reis Comentarista. É só você procurar @Roberto Reis Comentarista. Se você fizer isso aí no Instagram, no YouTube ou no Telegram, você vai achar o nosso canal. Okay? Nós postamos vídeos, mas a gente decidiu não postar vídeos apenas só sobre religião, tá? Temos algumas dicas lá importantes de segurança na internet, tá? Como deixar seu Instagram seguro, como deixar seu Facebook seguro, seu TikTok, né? E outras dicas mais que vão surgindo, a gente vai falando aí, tá? O último vídeo que eu coloquei foi um vídeo falando sobre leitura bíblica, né? Um aplicativo para você acompanhar a Bíblia e ler a Bíblia todos os dias, para você ficar sintonizado aí na palavra de Deus, tá? Muito bem. Eu decidi fazer os vídeos dessa forma porque eu mostro o texto bíblico aqui no meu telefone, tá? Então você pode acompanhar aí o texto bíblico, pode abrir na sua Bíblia e poderá aí conferir aí na sua Bíblia para ver se está aí o que é dito está correto, tá? Eu estou usando a tradução Nova Almeida Atualizada, tá? Essa tradução lá em cima aí, essa em vermelho, Nova Almeida Atualizada. Vocês veem que meu aplicativo tem várias traduções, eu posso usar qualquer uma delas, mas hoje eu vou usar a Nova Almeida Atualizada. Você pode usar a tradução que você quiser, você vai ver que o texto é a mesma coisa, com pouca diferença de palavras, tá bom? Então, muito bem. Hoje eu quero falar sobre a visão do lençol, tá? A visão do lençol está relatada em Atos capítulo 10, tá? Aí, ó, Atos capítulo 10, relatada essa visão, e eu gostaria de explicar para você o que significa essa visão, porque muitos têm tido outro tipo de explicação a respeito, e tem confundido aí a muitos, né? E tem se confundido também. Nós vamos lá, sem demora aí para o texto. A partir do verso 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. E era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações, suas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Então, o que nós vemos aqui? Então, o verso 8. Nós vemos um relato sobre Cornélio, que ele era um homem que não era judeu, era um romano, tá? Mas mesmo sendo romano, ele era uma boa pessoa. Aqui está falando no verso 2 que ele era piedoso e temente a Deus. Então, ele era temente a Deus, mesmo sem ser judeu. Isso é importante, mostrando que existem pessoas de Deus em todos os lugares, em todos os países, mesmo aqueles que parecem não acreditar em Deus. Então é só Deus que sabe quem é dele e quem não é. Cornélio era romano, não era cristão, não era judeu, mas ele era temente. Olha só. Então aqui nós vemos uma visão, onde o anjo aparece para ele e fala: Olha, Simão, o que você faz de bom, Deus viu, e agora ele quer que você ouça sobre ele, que você ouça a verdade toda sobre ele, porque você só sabe um pouco. Então você agora vai saber sobre tudo. Então o que você vai fazer? Você vai procurar Simão Pedro. Quem era Simão Pedro? Um dos 12 apóstolos de Jesus. Tá? E Simão Pedro estava na casa de um outro xará, de um outro Simão. E aí ele manda ele lá, ok? Ele manda mensageiros, né? Ele envia mensageiros para chamar Simão para conversar com você. E aqui está falando que, o verso 7, que logo que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso. Então chamou 3 pessoas para ir atrás de Simão Pedro. Verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, quem? Eles quem? Os 3 homens que Cornélio mandou atrás de Pedro. Enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta de meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, uma visão. E viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma.
Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Por que eu estou falando sobre isso? Muitos interpretam essa visão como um mandado de Deus para se comer qualquer coisa. Pode se comer qualquer coisa que tiver, tá? A Bíblia fala sobre a diferença entre animais limpos e imundos, isso está em Levítico capítulo 11. E tem gente que fala que aquilo foi abolido, que a visão do lençol é um dos textos que abole aquilo lá, certo? Então pode se comer de tudo. E aqui usa-se esse texto para dizer isso. Mas será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Vamos continuar a leitura e depois nós vamos voltar aqui no texto. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele ficou assustado. Ele era um judeu, ele acreditava na lei lá dos animais limpos e impuros, e aí vai dar de cara com uma visão dessa? Ele ficou, perplexo mesmo, ele ficou assustado. Uai, o que significa essa visão? Será que Deus muda? Então vamos lá. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então olha para vocês verem. Eu quero que vocês notem alguns detalhes, tá? Nós vamos voltar ao texto aqui para vocês notarem alguns detalhes. Preste atenção nesse texto, verso 7. Logo que o anjo lhe falava, se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso. Quantas pessoas Cornélio mandou para ir atrás de Pedro? 3. Vamos confirmar isso aqui, olha só. Confirmando aqui, olha só. Verso 19. Olha lá. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Por que eu estou falando sobre isso? Vocês já repararam que na visão do lençol, olha só. Aqui, ó. No verso 16, o que diz? Olha o verso 16. Isso aconteceu 3 vezes. 3 homens, 3 vezes. O lençol desceu diante de Pedro 3 vezes. 3 vezes ele viu ali aquela visão lá. Aconteceu 3 vezes, em seguida aquele objeto foi levantado de volta para o céu. O que significa essa visão? Nós vemos que tem alguma coisa a ver com aqueles homens. Tem alguma coisa a ver com Cornélio? Então Deus quis mostrar alguma coisa para Pedro que Pedro não enxergava, que Pedro não entendia até aquele momento. Certo? E aqui vamos continuando. No verso 22, no 23, 21 a gente leu. 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope também foram com ele. No dia seguinte Pedro chegou a Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Então Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés o adorou. Mas Pedro se levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou ali, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém imundo ou impuro, ou impuro ou imundo. Olha para vocês verem aqui. Deus mostrou para Pedro que ele não poderia considerar ninguém que não fosse judeu como imundo ou como impuro. Quando foi que Deus mostrou isso? Quando foi? Na visão do lençol. Repara nos termos que Pedro usou: impuro ou imundo. Não são os mesmos termos aqui, olha. Olha lá, no verso 14. Pedro falou: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E aí Deus vai e fala no verso 15. O anjo fala: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Então, de quem é que estava falando a visão do lençol? Estava falando dos gentios. Não estava falando que você deve comer de tudo, que você deve comer barata, que você deve comer cobra, que você deve comer jacaré, né? Porque aqueles que advogam que esse texto está falando que você pode comer porco, camarão e lagosta, tem que entender o seguinte, que o verso está falando o seguinte, olha o verso 12.
O verso 12 está dizendo o quê? Deixa eu voltar. O verso 12 está dizendo o quê? Olha, contendo todo tipo de quadrúpedes. Olha lá. Todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, lá dentro daquele lençol, tinha todo tipo de animal. Não tinha só porco, não tinha só camarão, não tinha só lagosta, não. Lá tinha urubu. Você come urubu? Você acha que é legal comer urubu? Lá tinha. Também tinha o que? Lesma. Lá na França come muito escargot, né? Lá também tinha lesma. E escorpião? E uma baratinha fritinha? Vai pra você? Você come? Não podemos usar esse texto para dizer que pode se comer de tudo, irmãos. Porque se a gente usar esse texto para comer de tudo, nós realmente vamos ter que comer. Repara para você ver. Olha a ordem que Deus dá, que o anjo dá para Pedro. Levante-se, mate e coma. É uma ordem. Isso não é uma sugestão. Ó, Pedro, vai lá e come se você quiser. Não, é uma ordem. Vai, mata e come. Então, se nós formos acreditar que essa visão do lençol está falando de animais limpos, impuros, que pode comer de tudo agora, nós temos que obedecer à ordem de Deus de comer barata, escorpião, lesma, cobra, jacaré, o que tiver de mais imundo. Pode comer. Tem que comer. Urubu, pode comer. É uma ordem. Vá, mata e come. Mas graças a Deus o Senhor não muda. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou o seu pensamento. E aqui Deus não estava falando de animais. Deus estava falando de pessoas. Porque os judeus acreditavam que as pessoas que não eram judias eram imundas e impuras e não podia se comer com eles. E mais para frente, depois aí do verso 28, onde ele fala isso aí, ele fala, né? Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Agora eu pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Então aí Cornélio faz o quê? Cornélio conta a história dele novamente, a história da visão. Né? Faz 4 dias, mais ou menos nessa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa, de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, sua oração foi ouvida, suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Agora, pois, alguém a Jope, envia alguém em Jope e manda chamar Simão. E aí ele fala o quê? Ele mandou chamar. E quantos que ele enviou? 3 pessoas. 3 vezes a visão aparece. E aí o verso 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Então nós vemos o quê? Deus mostrou para Pedro, com a visão do lençol, que as pessoas não podem ser chamadas imundas ou impuras por não acreditar no que ele acreditava. Certo? E olha para você ver, no capítulo 11, tá? No capítulo 11, olha o que acontece. Chegou aos conhecimentos dos apóstolos que na Judéia que os gentios estavam recebendo a palavra. Então Pedro voltou para Jerusalém e os que estavam começaram a questioná-lo. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Você entrou na casa dos homens impuros e comeu com eles. E aí o que acontece? Ele conta o quê? A visão do lençol. Olha lá, de novo, ele conta a visão do lençol. E aí ó, ele fala que repetiu 3 vezes. Olha aí, você pode ler na sua Bíblia, capítulo 11, certo? E aí ele vai lá. Na mesma hora, parado diante da minha casa, 3 homens. 3 vezes, olha lá, repetiu 3 vezes, 3 homens. E aí ele vai falar lá pra frente, né? Você pode ler aí, ó. Certo? O que ele faz. Certo? Então nós vemos aqui o seguinte, que o Senhor não faz acepção de pessoas. E aqui Deus quis mostrar para Pedro. Ele quis mostrar para Pedro e para todos que ele não faz acepção de pessoas e que para ele ninguém é imundo, tá? Ninguém é imundo. Ninguém. Então nós vemos aqui, gente, a explicação desse texto. É uma explicação que está dentro do texto bíblico e qualquer um pode ver, tá? Então, da próxima vez que alguém tentar usar esse texto para você e falar com você, aqui tá falando aqui que você pode comer de tudo aqui porque o lençol lá tinha de tudo. Você pergunta para ele, você come barata? Você come escorpião? Você come lesma? Ele vai falar que não. Porque a ordem lá é para comer. Então explique para ele o que significa esse verso. Significa o que diz o verso 28. Grave o verso 28. Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Essa é a tradução desse verso. E é isso que significa esse verso. Então que Deus possa nos abençoar e que possamos estudar a Bíblia com todo o contexto e não só um texto, né, fora dos outros. Nós vemos aqui que para estudar a visão do lençol, a gente tem que ler o antes e o depois. E só assim a gente entender a visão. Que Deus possa nos abençoar e até o próximo vídeo.